Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula. O assunto neste momento será a análise e a decisão de investimentos. Vamos começar com uma pergunta básica, que permite desencadear o conteúdo que será explorado. Você acha que todo gasto é investimento? Mesmo havendo uma relação entre gasto e investimento, nem sempre o gasto é um investimento. É importante que você, primeiramente, saiba distinguir um gasto de um investimento. Isso vai ajudar muito a tomar decisões importantes que irão beneficiar, é claro, o seu bolso. Para ficar bem claro, vamos utilizar alguns exemplos. A compra de um carro é um investimento? O que você acha? Vamos pensar. O carro, ao sair da loja, já perde valor. Há uma despesa com documentação, emplacamento, IPVA, licenciamento, seguro, DPVAT. Preciso também gastar em combustível para que o veículo possa ser usado, sem contar aí manutenção, estacionamento, não é? Pensando assim, o carro pode ser considerado como um gasto. E então, você aí que pensou em comprar um carro achando que está fazendo um bom investimento, é melhor repensar. Mas também precisamos pensar de outra maneira. Será que o carro em alguma situação pode ser investimento? Sim, pode. Como por exemplo, se você utilizar o carro para trabalhar com vendas, obter resultados, lucros, aí o carro deixa de ser uma despesa, um gasto, e passa a ser um investimento. Entenderam? Avançando um pouco a nossa reflexão, e a compra de um imóvel? É gasto ou investimento? Imóvel pode ser considerado um investimento, mas é importante lembrar que, para rever o dinheiro investido, é demorado. Ou seja, a liquidez é baixa. Se você comprar um imóvel para alugar, o retorno do dinheiro também não é rápido, e a escolha do locatário, inquilino, é fundamental. No caso da compra do imóvel, para sair do aluguel, ou seja, adquirir a casa própria, ele é um investimento, principalmente se estiver localizado em uma região que tem perspectiva de crescimento. Mas vale a pena pensar a maneira com que vai adquirir tal imóvel. À vista, financiado, consorciado. Agora que você já conseguiram fazer essa diferenciação, vamos avançar para uma visão empresarial. O que significa gastos de capital? Gastos de capital é um desembolso realizado com o intuito de gerar resultados econômicos em um período superior a um ano e, por isso, é considerado um investimento empresarial. Muitos motivos levam a empresa à realização de gastos de capitais. Podemos citar a expansão, que diz respeito à aquisição de ativos imobilizados. Os ativos imobilizados são aqueles que terão a capacidade de gerar receita futura para a empresa durante vários exercícios. Por exemplo, a construção de uma nova fábrica. Vamos imaginar que na empresa X, os computadores estão ultrapassados. Os funcionários perdem muito tempo esperando que as máquinas funcionem. Há um investimento para modernizá-los e, assim, agilizar o trabalho. Neste caso, a empresa está realizando um gasto de capital, a substituição dos computadores. Ainda a empresa pode realizar um gasto de capital por motivo de renovação ou ajuste de um ativo imobilizado. Vamos imaginar que a empresa cresceu e as salas não estão mais com espaço suficiente para que os funcionários possam trabalhar com qualidade. Assim, decide-se fazer uma reforma no prédio, ampliando o espaço. Muitas outras ações configuram o motivo para uma empresa ter gasto de capital, como, por exemplo, o marketing, um curso de formação para os funcionários, projeto de ações sociais, de acessibilidade.
Para que as ações aconteçam com sucesso, é muito importante a figura do administrador financeiro. Por que é importante? Porque é ele que vai analisar cada situação e verificar o que pode ser feito. Por exemplo, uma máquina na empresa estragou. Qual o custo para arrumar? Quanto tempo aproximadamente a máquina tem de vida útil? Será que é mais viável comprar uma nova? Quais são os pós e os contras desse investimento? É claro, quando a empresa dispõe de recursos financeiros, as decisões do administrador são mais fáceis, mas isso não significa que não devem ser pensadas, pois há necessidade de prever o futuro. Os tipos de investimentos dependem da situação em que a empresa se encontra em um dado momento. Acompanhe. Assaf Neto descreve 3 tipos de investimentos que uma empresa pode realizar, sendo eles: investimento economicamente independente, investimento com restrição orçamentária e investimento mutuamente excludente. O investimento economicamente independente é aquele que a sua aceitação não provoca a desconsideração dos outros. Exemplo, a aquisição de nova máquina de costura para o setor produtivo. O investimento com restrição orçamentária limita-se à escolha a ser feita, pois a aceitação de uma causa a rejeição do outro, porque os recursos orçamentários demandados são acima do alcance da empresa. O investimento mutuamente excludente é quando ocorrem propostas semelhantes. Exemplo, aquisição de uma máquina, orçamentos em lojas distintas. A aceitação de um extingue completamente o outro. Para apoiar o administrador financeiro, temos a engenharia econômica. Engenharia econômica pode ser definida como o estudo que compreende os métodos, as técnicas e os princípios necessários para se tomar decisões entre alternativas de investimentos, relativas à aquisição e à disposição de bens de capital, tanto de empresas como de particulares ou de entidades do governo, indicando a mais econômica. A engenharia econômica se preocupa com o valor do dinheiro no tempo. Com a engenharia econômica, o administrador poderá avaliar quantitativamente vantagens e desvantagens, determinar o investimento necessário, estimar custos, avaliar receitas, considerar somente problemas futuros. Por exemplo, já investi tanto em um determinado projeto que o jeito é investir um pouquinho mais nele. Avaliar o risco do investimento, enfim, investir melhor. Outra etapa para a engenharia econômica é o financiamento. O financiamento é uma compra parcelada de um produto ou serviço em que se acrescenta uma taxa de juro ao montante inicial, a qual varia conforme o tempo de duração do mesmo. Nas grandes empresas, conceder um financiamento aos clientes é relativamente fácil, pois elas têm capital de giro e, na maioria das vezes, a taxa de juros aplicadas é bem superior à praticada em cadernetas de poupança, se estas rendem aí 0,95% ao mês, por exemplo. O juro de um financiamento pode chegar a 4,5% ao mês. Já em pequenas empresas, a concessão de financiamento torna-se mais complicada, pois o capital de giro é limitado. É importante lembrar que o financiamento se difere do empréstimo, por se tratar de uma ajuda para o pagamento de um bem ou serviço, e não somente um montante emprestado sem nenhuma finalidade. Aí vem uma grande diferenciação que merece sua atenção como futuro empreendedor,
que é a diferença de fazer vendas no cartão de débito ou no cartão de crédito. Você sabia que o empresário paga uma taxa diferenciada para cada tipo de operação com cartão, seja de débito ou de crédito? Apenas para sua comparação, na operação de débito, a empresa tem um custo aí em torno de 2% do valor. E na operação de crédito, esse custo gera em torno de 4,5%. Ou seja, numa venda de R$100 no cartão do débito, a empresa recebe aí em 24 horas na sua conta corrente R$98. Já na venda do crédito de R$100, a empresa recebe apenas R$ 96,50 depois de 30 dias. É claro, tais taxas são negociáveis com as operadoras, dependendo do volume de vendas. Ainda como etapas, são consideradas a projeção de fluxo de caixa e a aplicação de técnicas de análises de investimento. Projeção de fluxo de caixa é realizado com base na projeção de resultados, com a apuração das receitas e também despesas. A projeção de caixa é uma apresentação de previsões de ingressos e desembolsos do caixa da empresa, que servem para estimar em curto prazo as necessidades de caixa. Uma projeção cuidadosa do fluxo de caixa pode proteger os empreendedores contra situações que possam vir a acontecer. Dentre as técnicas de análise de investimento, tem-se valor presente líquido, VPL, taxa interna de retorno, TIR, o prazo de retorno do investimento, payback, ou seja, avaliar o tempo que o projeto demora para retornar o investimento inicial. Quanto mais rápido o retorno, melhor o projeto. O valor presente líquido e a taxa interna de retorno permitem analisar a viabilidade financeira de projetos ou novos negócios, a partir das estimativas dos investimentos iniciais e retornos futuros, que são aí os fluxos de caixa. Quanto maior o VPL, mais lucrativo será o projeto ou novo negócio. O VPL indica qual o lucro que o projeto ou novo negócio trará. Se o VPL for positivo, o projeto é viável. Se for negativo, é inviável. Se o VPL for nulo, é indiferente, ou seja, não haverá lucro e nem prejuízo. Em cada uma dessas etapas, é fundamental que as informações sejam analisadas com atenção, pois delas depende a escolha do projeto mais rentável para a empresa. Chegamos ao término da videoaula. Espero que tenham conseguido ampliar o conhecimento sobre análise e decisões de investimentos e podem ampliar as informações com a leitura do material em anexo nos arquivos. Um grande abraço e bons estudos!